Pessoal, tudo bem? Tô atrasado, eu sei, não precisa reclamar. Eu sei, tô atrasado. Tava vendo o jogo do Brasil, vocês não estavam também. Tava todo mundo vendo, gente. Imagina, que atuação do Brasil, hein? Barbaridade, e o Neymar voltou. Depois de 981 dias, o menino Ney voltou. Achei legal. Eu pelo menos curto. Você não gosta? Respeito, não tem problema nenhum. Cada um tem o direito de achar o que quiser. Eu curti. Mas não vamos falar só disso não, vamos falar do Santos, tá? Tem notícias do Santos, não são poucas notícias não. A gente vai tratar sobre tudo isso agora aqui nesse canal, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, ajuda a fazer esse canal continuar crescendo dentro do YouTube, tá bom? Eu preciso de vocês e eu sei que eu posso contar com vocês, tá bom? Vamos começar com o Santos, óbvio. Pessoal, é o seguinte, nessa quarta-feira o Santos rescindiu o contrato com o venezuelano Tomás Rincón. Rescindiu, o contrato ia até o final do ano. Tinha ainda julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. 7 salários para pagar. 7 salários. E o Santos rescindiu. Não pagou nada, senhor Mani? Não, pagou. Quanto que pagou? Não sei. Não sei. Deixa eu dar uma acertadinha aqui no vídeo. Não sei. Tentei descobrir, não sei, mas pagou. Mas, segundo eu apurei, foi uma quantia que foi muito melhor do que seguir com esse contrato até o final do ano. O Santos economizou. Pagou à vista? Bom, isso eu também não sei, mas eu só espero que o Rincón tenha sido o trouxa dessa história aí e tenha parcelado esse pagamento. Porque se parcelado não vai receber. Não vai receber. Vocês sabem como é que é a história do Santos. Mas o contrato, então, do Rincón foi rescindido. Ponto. Aí eu perguntei uma pessoa lá dentro do Santos, com quem eu converso também bastante, falei, escuta, e Zé Rafael, Zé Ivaldo e Mike? Falou, senhor Mani, vão sair. Pô, mas como é que é? A multa deles vai ser maior que a do Rincón, né? O Zé Rafael, o Mike, Zé Ivaldo, esses caras têm mais do que 1 ano de contrato. Beira 2 anos. E a multa deles é muito maior também. Embora o Zé Ivaldo não seja tão alta assim. Mas essa pessoa me disse, senhor Mani, é o seguinte, cara, nós estamos em tratativas com os empresários desses jogadores, porque esses caras vão querer jogar, eles vão querer ficar parados no Santos. Eles não fazem mais parte dos planos do técnico Cuca. E não fazendo parte, não vão jogar. Se não vão jogar, vão ficar treinando lá e não vão ser usados. É horrível você ser escanteado. É horrível, horrível. Então, repito, o Santos está negociando com os empresários desses jogadores e, segundo essa pessoa me falou, no máximo até o final de agosto, o contrato deles, os contratos, né, serão rescindidos. Tá bom? Então sai o Rincón, mas Zé Rafael, Zé Ivaldo e Mike, que ainda estão no Santos, devem sair também. Tá bom? Outra coisa, gente, importante, que é o seguinte, na reunião do Conselho Deliberativo, na última, acho que foi terça-feira, se foi segunda-feira, o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira falou que, por maior que seja a austeridade, estou lendo aqui, trecho do GE, por maior que seja a austeridade e rigor por parte da gestão, como se houvesse, mas tudo bem, nós continuaremos aumentando essas dívidas. Você está dizendo que vai aumentar a dívida. Os valores das dívidas não serão resolvidos por 2 anos e meio de gestão. Ou seja, ele está pedindo mais um mandato. Ele está pedindo mais um mandato. Quer dizer, olha o que ele falou. Por maior que seja a austeridade e rigor por parte da gestão, mentira, não tem austeridade e nem tem rigor. Mas ele fala que por maior que seja austeridade e rigor na gestão, nós continuaremos aumentando essas dívidas. Gente, e o Conselho não vai falar nada? Vai ficar por isso mesmo? E ainda tem a disfarçatez de dizer que essas dívidas não serão resolvidas em 2 anos e meio de gestão. Ok, também acho. O Santos tem uma dívida que quando o Marcelo Teixeira chegou, era de quase 500 milhões. Não dá para resolver em 2 anos e meio. Só que ele duplicou. A dívida hoje passa de 1 bilhão. E se ele está dizendo que vai continuar aumentando a dívida, daqui a pouco ela sair 1,5 bilhão. Aonde a gente vai parar, gente? Aonde a gente vai parar? Aí ele falou que clubes tradicionais, estruturados, que estão ganhando campeonatos, se a gente for avaliar os balanços financeiros desses clubes, todos verificarão que esses números estão aumentando de ano após ano. É verdade. A dívida do Palmeiras aumenta,
em contratações, em investimento. Do Flamengo também. Só que os caras pagam. Eles recebem muito mais do que se endividam. O salário, por exemplo, de imagem do Santos, tem um mês que está atrasado. Vocês sabiam? Tem um mês de salário de imagem atrasado. Entendeu? Então, gente, é um absurdo. Ok, ó, dívida desses times, Palmeiras, Flamengo, não falei para vocês, aumenta? Aumenta. Aumenta. Mas esses caras estão investindo. É que nem você tem um patrimônio. Eu tenho uma casa. Aí você fala assim, agora eu vou comprar mais uma casa. Você se endivida. O seu patrimônio aumenta. Você se endivida. Você está pagando? Tô. Ah, beleza, não tem problema nenhum. Agora, o duro é você se endividar e não ter como pagar, correndo o risco de perder o que você tem. E é o que está acontecendo com o Santos. Gente, mas que coisa impressionante o Marcelo Teixeira. Então ele pede ainda, olha, ele fala, os valores das dívidas não serão resolvidos por 2 anos e meio de gestão. Ou seja, eu preciso de mais tempo. Ou seja, ele está pedindo para ser reeleito. Gente do céu, olha o buraco que o Santos se encontra. Impressionante, impressionante, impressionante. Olha, é desanimador, desanimador. Aumentou as dívidas de maneira cavalar, contratando jogadores de maneira equivocada, oferecendo salários irreais, deixando de recolher impostos, atrasando salários de jogadores, pagamentos a fornecedores. Isso daí é austeridade de gestão? Rigor de gestão? Ah, gente, tem dó. Marcelo Teixeira acha que a gente é tonto, né? Não é possível. Ele deve achar que só ele pensa e que todo mundo vegeta. Não é possível. Não é possível. Que coisa vergonhosa, gente. Que coisa vergonhosa. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Olha, desanima, viu? Desanima, desanima. Eu tô animado aqui, feliz com o desempenho do Brasil e tal, mas a hora que você começa a ver as notícias do Santos, olha, é de cair o queixo, sabe? É de cair o queixo. Tem dó, gente. Ah, e por falar em Santos, Santos já não vai mais para Portugal, né? Fazer aquela excursão, ou aquela intertemporada. O Santos está pretendendo fazer jogos amistosos antes de reestrear no Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Botafogo no dia 16 de julho. Tá? 3 semanas, mais ou menos. 3 semanas. Eu acho ótimo, tem que fazer mesmo. O jogador tá parado, tá sem ritmo de jogo. Deve ter jogador que chegou aí com sobrepeso. Entendeu? Mais gordo. Entendeu? Mas precisa fazer, precisa jogar. Agora, tem que fazer lá em Santos, não tem que sair. Não tem que sair. Porque aí você perde um dia de viagem para ir, um dia para voltar, não pode. Tem que ser tudo lá em Santos. De preferência lá no CT. Jogo treino. É isso que tem que ser feito. Sem macular o gramado da Vila Belmiro, que está sendo trocado. Entendeu? Acho ótimo isso. Vamos ver se o Santos vai se movimentar para contratar, para acertar alguns amistosos. Pelo menos uns 2 amistosos, não mais do que isso. 2 amistosos antes, em 3 semanas, antes da reestreia contra o Botafogo, repito, dia 16 de julho. No Rio de Janeiro, jogo esse que, conforme eu contei para vocês no vídeo de ontem, se vocês não assistiram, tem tudo detalhado, foi antecipado por conta do jogo do Santos contra a Universidade Central, na Venezuela, jogo do playoff, do mata-mata da Copa Sul-Americana, tá bom? Gente, para encerrar esse vídeo aqui agora, queria falar com vocês sobre o jogo do Brasil, né? Que baita jogo o Brasil fez, gente, que baita jogo. E o Vini tá jogando, o Vini tá jogando muita bola. Muita bola, 4 gols em 3 jogos, 4 gols em 3 jogos, assistência. E tá sendo o cara de desequilíbrio, o fator de ele pega na bola, vem 2, 3 caras em cima dele. Imagina esse Vini de hoje na Copa do Mundo passado. Teria sido muito mais fácil. Porque tudo caía nas costas do Neymar, tudo. Agora o Neymar estava entrando no time, depois de 981 dias longe da seleção, agora ele está entrando no time, sem ter aquele peso, sabe, aquele viaduto de concreto nas costas para levar a seleção brasileira. Não, o cara é o Vini. O cara é o Vini. Entendeu? E se o Endrick, ou o Ryan, vamos falar do Ryan, gente. A gente fala tanto do Endrick, mas vamos falar do Ryan também. Se o Ryan continuar nesse mesmo trajeto, nessa mesma toada, gente, você tem Ryan, você tem Vini, você tem Neymar, você tem Endrick. Pô, as coisas ficam mais fáceis, gente. Mais fáceis. As coisas ficam mais fáceis. O duro é quando você depende de um jogador só. Que foi aconteceu em 14, 18 e 22. Agora não, a gente tá vendo aí, opa.
O Brasil jogou bem. Sabe quantas vezes o Brasil finalizou nesse jogo contra a Escócia? 21 vezes. Sabe quanto foi contra o Haiti? 8. Olha só o volume de jogo, a fome que o Brasil mostrou nessa partida contra a Holanda. Perdão, contra a Escócia. Ah, mas foi contra a Escócia. Mas até ontem a Escócia era o grande bicho-papão. Agora não serve mais? Então, gente, o Brasil cresce como o Ancelotti falou. A Copa do Mundo não se define no primeiro jogo. Ele falou isso. Não se define no primeiro jogo. A gente vai crescendo, passo a passo, até chegar aonde a gente quer, ou seja, o título. Porque não adianta nada você jogar uma puta bola nas fases que antecedem o mata-mata, quando chega o mata-mata você não joga bem, como aconteceu lamentavelmente em 82. Aconteceu isso em 82. O Brasil gastou a bola, fase de classificação, ganhou da Argentina, a hora que pegou a Itália não, a Itália, perdeu por 3-2. Então, está crescendo gradualmente, passo a passo. Tomara que dê certo, gente, tomara que dê certo. Neymar não jogava com a camisa da seleção brasileira numa competição, seja ela oficial ou amistosa, desde o dia 10 de outubro de 2023, quando ele se lesionou numa partida de eliminatórias do mundo, da Copa do Mundo, em Montevideo contra o Uruguai. Eu gostei muito. Gostei do Alisson também, que para mim é um goleiro que não me transmite a menor segurança, mas jogou bem. E no jogo passado contra o Haiti, ele também fez uma ótima defesa no cabeceio lá do atacante haitiano. Isso passa segurança, gente, pro próprio time. Vocês acham que o time não sente? Claro que sente. O jogador em campo, ele sabe, se estava difícil, lá entra. Agora, vendo que o Alisson jogou hoje, isso também dá segurança para os jogadores. Dá segurança para os jogadores. Entendeu? Gente, é isso aí. O próximo jogo do Brasil vai ser segunda-feira, 14h ou 14h, horário de Brasília, em Houston, no Texas. Houston não é a capital do Texas, hein, gente? A capital do Texas é Austin, tá? Não é nem Houston, nem Dallas e nem San Antonio. É Austin. Lá é a capital do Texas. Então o jogo vai ser lá. Segunda-feira, 14h. Segunda-feira ninguém vai trabalhar. 14h. Tudo home office. Vai ser um final de semana prolongado. Sexta-feira, vocês vão ver como é que vai estar o trânsito na cidade. Todo mundo saindo pro litoral, pro campo, pro interior, pras montanhas. Vai ser assim. Mas é isso, está classificado. Quem vai ser o adversário? A gente vai ter que esperar pela rodada de amanhã. Ou vai ser Holanda ou vai ser Japão. Eu acho que vai ser o Japão. Tá? Vamos ver o que vai dar. Porque em ficando em primeiro lugar, o Brasil evita a Argentina. Só pegaria a Argentina na final da competição, se eu não estou enganado. Mas vai acabar batendo de frente contra a França ou a Alemanha. Mas do jeito que esse time está crescendo, ótimo. Eu estou gostando, fiquei muito empolgado. Eu só não fico empolgado quando eu leio algo sobre o Marcelo Teixeira, ou quando eu leio declarações do Marcelo Teixeira, ou quando eu vejo o Marcelo Teixeira falando. Só nessa situação que eu não fico empolgado. Agora, de resto, ainda bem que a seleção brasileira jogou bem. Dá pra gente, sabe, escantear um pouquinho o Marcelo Teixeira. Até.